Férias no paraíso podem rapidamente se transformar em pesadelo quando a força bruta da natureza decide se revelar. Foi exatamente isso que aconteceu com 4 pessoas cujas histórias chocantes mostram como o oceano pode ser tão fascinante quanto mortal. Número 1. A viagem que começa em serenidade. Era para ser apenas uma noite comum de descanso para Emily Hawthorne, uma jovem de 21 anos vinda da Califórnia. Mas o que começou como um mergulho tranquilo com amigas no Havaí, logo se transformou em um cenário aterrorizante. Enquanto nadavam ao entardecer, Emily e suas 2 melhores amigas acabaram cercadas. Não por um único predador, mas por vários tubarões que rondavam a região. O Havaí, sempre lembrado por suas praias paradisíacas e por suas paisagens exuberantes, esconde sob as águas um perigo muitas vezes desconhecido pelos turistas. O Oceano Pacífico, tão convidativo com seus tons de azul hipnotizantes, atrai milhares de aventureiros dispostos a nadar, surfar ou mergulhar. Porém, toda essa beleza pode se tornar mortal em apenas alguns segundos. Naquelas águas vivem alguns dos predadores mais temidos do mundo. Poucas pessoas imaginam como é simples e rápido passar de visitante a presa. Entre os tubarões mais perigosos que circulam a região estão o tubarão-tigre, o grande tubarão branco e o tubarão cabeça chata, responsáveis por boa parte dos ataques fatais registrados ao redor do planeta. Moradores locais e pessoas acostumadas ao oceano sabem dos riscos e entendem bem como se proteger. Mas turistas, encantados pela paisagem e sem conhecimento das particularidades do lugar, raramente percebem que há ameaças escondidas logo abaixo da superfície. Uma dessas turistas era Emily Hawthorne. No ano de 2012, ela viajou ao Havaí com suas amigas Rachel e Leora em busca de um descanso merecido. As 3 planejavam aquela viagem havia meses. Amigas desde o colégio, estavam celebrando a amizade que resistia ao tempo. Na terceira noite da tão esperada viagem, decidiram aproveitar o clima quente para relaxar na praia. Depois de dias cheios de aventuras pela ilha, nada parecia mais perfeito do que observar o pôr do sol na famosa baía de Waimea, com suas areias douradas e vista arrebatadora. O passeio de carro até lá foi tranquilo, e ao chegarem, encontraram a praia surpreendentemente vazia. Poucos grupos permaneciam no local, a maioria formada por famílias com crianças brincando perto da água. Sem pensar 2 vezes, Emily e suas amigas correram para o mar. A água fresca trouxe um alívio imediato após o calor do dia. Elas ficaram próximas da margem, conversando e rindo, embaladas pelas ondas suaves, enquanto o céu ganhava tons alaranjados e rosados. A calmaria era perfeita, ou pelo menos parecia ser. Mas a tempestade que havia passado dias antes ainda deixava rastros. As águas, normalmente cristalinas, estavam turvas por causa da areia e dos detritos levantados pela chuva forte. O que nenhuma das 3 sabia era que esse cenário atraiu tubarões para a região. O escoamento de sujeira e restos de peixes descartados por pescadores próximos tornaram o canal de Yehia um ponto de alimentação para tubarões cabeça chata. Ainda assim, Emily e as amigas seguiram relaxando, completamente alheias ao perigo crescente. Número 2. Quando a aventura supera o instinto. Conforme os minutos passavam, o espírito aventureiro do grupo começou a falar mais alto. Emily, sempre a mais empolgada entre as 3, avistou um grupo de golfinhos ao longe. Aquela visão a deixou tão animada que ela não resistiu à tentação de nadar até mais perto, na esperança de que os golfinhos se aproximassem. Rachel e Leora, porém, preferiam manter uma distância segura da costa. Para elas, o trecho onde já estavam parecia mais do que suficiente.
Mesmo percebendo a hesitação das amigas, Emily decidiu seguir adiante, ignorando o desconforto que ambas demonstraram. Determinada, ela ultrapassou as linhas de contenção e entrou nas águas mais profundas do canal de Eria. Ficou cerca de 15 metros à frente de Rachel e Leora, movida pela curiosidade e pelo desejo de chegar mais perto dos golfinhos. Enquanto isso, suas amigas continuavam conversando, sem desconfiar da tragédia que se aproximava. De repente, algo extremamente forte puxou Emily para baixo. A força foi tão brutal que ela não conseguiu reagir a tempo. Um grupo de tubarões cabeça chata rondava aquele ponto mais profundo, transformado em área de caça após a tempestade, e Emily havia nadado diretamente no caminho deles. Sob a água, um dos tubarões cravou seus dentes em sua coxa direita, arrancando um pedaço de carne de forma devastadora. Outro predador agarrou seu antebraço esquerdo, destruindo músculos e atingindo o osso enquanto ela lutava com todas as forças para se libertar. Porém, diante da força dos animais, seus esforços eram inúteis. Mesmo assim, em um instante que parecia impossível, Emily conseguiu romper a superfície. Arfando, completamente desesperada, ela soltou um grito que rompeu o silêncio da tarde. Rachel e Leora imediatamente perceberam que algo estava errado e começaram a nadar em sua direção, alarmadas pelo movimento brusco da água. Enquanto se aproximavam, as duas viram as barbatanas cortando a superfície, um sinal claro e aterrorizante de que algo muito pior estava acontecendo. Quando finalmente conseguiram identificar Emily, perceberam o sangue se espalhando pela água ao seu redor. O pânico tomou conta delas. Nadaram com toda a força que tinham, desesperadas, sabendo que cada segundo perdido podia significar o fim para a amiga. Quando chegaram perto o suficiente, perceberam que os tubarões haviam recuado, talvez assustados pela agitação provocada, ou simplesmente por terem percebido que aquela vítima não se encaixava em seu padrão de caça. Porém, a cena diante delas era devastadora. Número 3. A luta pela vida na beira da morte. Quando Rachel e Leora finalmente alcançaram Emily, a gravidade do que havia acontecido ficou evidente. Assim que seguraram a amiga para evitar que ela afundasse, perceberam o estado terrível de seus ferimentos. Sangue se misturava à água, criando um rastro vermelho que deixava claro o nível de perda sanguínea. Emily mal conseguia manter os olhos abertos. As duas amigas tentavam falar com ela, implorando para que continuasse acordada enquanto a puxavam em direção à margem. Cada onda parecia uma barreira, cada metro percorrido exigia um esforço enorme, mas elas não desistiram. Apesar do desespero, a prioridade era manter a cabeça de Emily acima da água, enquanto lutavam para vencer a distância até a areia. A respiração de Emily falhava, e ela oscilava entre momentos de lucidez e perda quase total de consciência. A fragilidade de sua voz contrastava com o terror que tomava conta das amigas. Quando, enfim, chegaram à praia, Rachel e Leora a deitaram com cuidado sobre a areia úmida. Banhistas próximos correram para ajudar quando viram o estado da jovem. Alguém imediatamente telefonou para os serviços de emergência, enquanto outras pessoas tentavam auxiliar como podiam. Mas era tarde demais. Emily, já muito fraca e pálida, não resistiu. Morreu por volta das 6h15 da tarde, exatamente no momento em que o sol desaparecia no horizonte, encerrando o dia com uma tragédia indescritível. Rachel e Leora ficaram arrasadas, incapazes de acreditar no que tinham presenciado. O que deveria ser uma viagem inesquecível entre amigas se transformou na pior experiência de suas vidas. A praia, antes silenciosa e tranquila, agora estava tomada por gritos de pânico, choro e incredulidade. Os banhistas tentavam compreender o ataque, enquanto a notícia se espalhava rapidamente pela região. Nos dias seguintes, as autoridades confirmaram aquilo que as amigas temiam. Emily havia sido atacada por vários tubarões cabeça chata,
atraídos para o local por restos de peixes e pela água turva deixada pela tempestade. Embora existissem linhas de contenção na área, elas não protegiam quem ultrapassava seus limites. Exatamente o que Emily havia feito. Os tubarões jamais foram encontrados. O caso de Emily Hawthorne se tornaria um dos episódios mais chocantes envolvendo tubarões na história do Havaí. Apesar de os tubarões cabeça chata não serem conhecidos por caçar em conjunto, eles podem se reunir em áreas com abundância de alimento, o que explica o ataque múltiplo que tirou sua vida de forma tão brutal. E enquanto essa tragédia devastava amigos e familiares no Havaí, a milhares de quilômetros dali, na Austrália, outro ataque estava prestes a acontecer. Desta vez com um pescador experiente que confiou demais em um equipamento feito para afastar tubarões. Número 4. A confiança fatal em um dispositivo de proteção. Enquanto o mundo ainda se chocava com casos como o de Emily, outro ataque terrível aguardava para acontecer do outro lado do planeta, nas águas da Austrália. Desta vez, a vítima seria um pescador experiente, que apesar de todos os alertas, depositou confiança total em um equipamento que prometia repelir tubarões. Confiança essa que acabaria custando sua vida. Era 30 de abril do ano de 2002, e o mar em Smoky Bay, no sul da Austrália, estava longe de tranquilo. Havia semanas, um enorme tubarão branco vagava pela região, causando medo em pescadores, moradores e trabalhadores do mar. Aquele tubarão já tinha ganhado fama de agressivo, atacando embarcações e destruindo equipamentos. Smoky Bay, conhecida por seus abundantes campos de vieiras, havia se transformado em um lugar onde reinava a tensão. Barcos que antes navegavam com confiança começaram a voltar danificados, e relatos de encontros perigosos eram cada vez mais comuns. A ameaça era real e crescente. Paul Buckland, um mergulhador de 23 anos da cidade de Port Lincoln, era um desses homens acostumados ao mar. Crescido em uma família tradicional de pescadores, ouvir histórias sobre os perigos do oceano fazia parte de sua rotina. Ele conhecia bem os riscos, mas também aprendeu a enfrentá-los sem hesitação. 3 dias antes do mergulho que haviam planejado, Paul e seu parceiro de mergulho, Shannon Jensen, receberam avisos severos de pescadores locais. Todos repetiam a mesma coisa. Há um enorme tubarão branco destruindo tudo por aqui. Não entrem na água. Mas Paul, com anos de experiência e uma confiança inabalável, acreditava estar seguro. Ele usava um dispositivo repelente de tubarões, chamado POD, capaz de emitir pulsos elétricos que teoricamente afastariam os predadores. O equipamento nunca havia falhado com ele antes, e Paul acreditava que isso, somado à sua habilidade, seria suficiente. A dupla havia viajado especificamente para Smoky Bay depois de ouvir que os campos de vieiras estavam ricos e prontos para a coleta. Paul, que iniciou seu próprio negócio de mergulho para colher vieiras ainda na casa dos 20 anos, via naquela viagem uma oportunidade de ouro. Na manhã do dia 30 de abril, Paul e Shannon partiram em busca de uma boa área de mergulho. O plano era simples. Um mergulhava enquanto o outro permanecia no barco. Shannon mergulhou primeiro e logo encontrou um fundo do mar repleto de vieiras. Seu saco se encheu rapidamente e a quantidade recolhida o deixou animado. Quando ele emergiu e mostrou a Paul a enorme quantidade de vieiras, o parceiro ficou imediatamente entusiasmado. Mal esperou Shannon se recuperar para então vestir o equipamento de mergulho e ativar o dispositivo repelente. Paul queria superar o desempenho do amigo, ou, no mínimo, igualar aquele resultado incrível. Porém, apenas alguns minutos após entrar na água,
algo terrível aconteceu. A cerca de 60 metros do barco, Paul emergiu de repente, agitando os braços em desespero e pedindo ajuda. Shannon sentiu o coração disparar e correu para ligar o motor da embarcação. Ele sabia que o tubarão branco agressivo estava por perto e que a situação era crítica. Quando se aproximou de Paul, Shannon viu o predador, um tubarão branco gigantesco, com cerca de 6,5 metros de comprimento, rondando logo abaixo da superfície. Assim que Shannon alcançou Paul e tentou puxá-lo para dentro do barco, o pior aconteceu. Um impacto devastador atingiu o lado direito deles. O tubarão investiu com força brutal, abocanhando Paul e o arrastando de volta para as profundezas. O grito de Paul ecoou pelo ar, enquanto Shannon tentava desesperadamente segurá-lo. Em segundos, porém, o tubarão o arrancou completamente de suas mãos. Determinado a lutar até o fim, Shannon tomou uma atitude desesperada. Passou a jogar o barco contra o corpo do tubarão repetidamente, tentando fazê-lo largar o amigo. Bateu 1, 2, 3 vezes, insistindo, mesmo sabendo que a luta era desigual. A água ao redor começou a ficar vermelha. Depois de várias investidas, o tubarão finalmente soltou Paul. O corpo do mergulhador subiu à superfície, imóvel. Shannon o puxou com todas as forças para dentro da embarcação, mas a visão era devastadora. A perna esquerda havia sido completamente arrancada, e grande parte de seu lado havia sido dilacerada. A pele estava pálida, fria, e o sangue continuava escorrendo de forma assustadora. O mais chocante de tudo, o dispositivo repelente continuava ligado e não impediu absolutamente nada. Com o rádio quebrado e sem sinal de telefone, Shannon se viu sozinho no mar com o corpo destruído do amigo. Ele tentou parar o sangramento, embrulhando Paul em um cobertor grosso, mas já sabia que era tarde demais. Minutos depois, o mergulhador sucumbiu à perda massiva de sangue. Eventualmente, um pescador viu os sinais desesperados de Shannon e os ajudou a retornar à costa. Mas Paul foi declarado morto ali mesmo, assim que chegaram. A tragédia marcou um dos primeiros casos documentados de morte envolvendo o uso de um repelente de tubarões. Um lembrete brutal de que, por mais avançada que seja a tecnologia, o oceano continua sendo um território imprevisível e dominante. Número 5. O ataque no Mar Vermelho. Alguns anos depois, outra história chocante ganharia destaque. Desta vez, envolvendo um nadador experiente que jamais imaginou que um dia enfrentaria o terror absoluto sob a forma de um tubarão maco. Em um dia ensolarado no Egito, um reencontro entre amigos terminou de maneira brutal e inesperada. Era 15 de julho do ano de 2017, e o sol brilhava intensamente sobre a região da Makati Bay, iluminando o Mar Vermelho com um brilho irresistível. O cheiro da brisa salgada se misturava às risadas de famílias que aproveitavam o calor do verão. Para Rubem Morales, um nadador profissional de 28 anos, aquele parecia o dia perfeito para renovar sua conexão com o oceano. Rubem havia viajado o mundo após concluir a faculdade, abraçando aventuras e desenvolvendo ainda mais sua paixão pela água. Reconhecido por sua velocidade e resistência, acumulou vitórias em competições regionais que fortaleceram sua confiança. Estar no mar era, para ele, quase natural. Aquela viagem ao Egito era especial. Rubem reencontraria Darius, seu amigo dos tempos universitários, que vivia à beira do Mar Vermelho e estava empolgado para mostrar as belezas da região. Eles começaram o dia cedo, preparando um café da manhã reforçado repleto de brincadeiras e conversas nostálgicas. Quando chegaram à praia, o mar brilhava como milhares de pequenos diamantes. Rubem tirou a camiseta com entusiasmo, sem imaginar que estava prestes a enfrentar o pior momento de sua vida. Os dois amigos mergulharam e começaram a nadar com leveza, rindo enquanto observavam cardumes coloridos passando entre os recifes. O mar parecia abraçá-los como um velho amigo. Mas naquela manhã, um tubarão maco de cerca de 3 metros
patrulhava as águas aquecidas do Mar Vermelho, que estavam por volta de 16 graus Celsius. A água turva dificultava a visão, tanto do animal quanto dos nadadores. Depois de algum tempo nadando, eles pararam para conversar, as cabeças balançando suavemente na superfície. Rubem, ao olhar para baixo, notou uma sombra escura movendo-se lentamente. Preocupado, avisou Darius, que conhecia profundamente aquelas águas. No entanto, assim que Darius tentou localizar a silhueta, ela desapareceu. Com anos de convivência com o mar, ele tranquilizou o amigo dizendo que poderia ser apenas um peixe grande ou uma mancha de algas. Mesmo assim, decidiram voltar em direção à areia. Foi então que o mar explodiu em violência. Um tubarão maco irrompeu das profundezas com força assustadora e cravou os dentes na perna direita de Rubem. O impacto foi tão brutal que Rubem sequer conseguiu gritar. O sangue se espalhou rapidamente, tingindo o azul cristalino de vermelho. O tubarão o puxou para baixo, e uma dor lancinante percorreu seu corpo. A água se fechou sobre sua cabeça enquanto ele tentava, em puro instinto, se libertar. Darius ficou paralisado por um segundo que pareceu interminável, mas logo começou a nadar o mais rápido que podia em direção ao amigo. O mar ao redor parecia tomado por uma energia violenta e imprevisível. Ao alcançar Rubem, Darius passou a golpear o tubarão com os punhos, acertando sua pele áspera com toda a força que conseguia reunir. Rubem também tentava lutar, girando o corpo e movendo o braço esquerdo sem nenhum controle, apenas motivado pelo desejo de sobreviver. Mas o tubarão, veloz e letal, avançou novamente. Com um movimento rápido, abocanhou a mão esquerda de Rubem e a arrancou por completo. A água se tornou ainda mais vermelha. Depois dessa investida, o tubarão soltou Rubem, talvez por causa dos golpes de Darius ou por perceber que aquele não era o tipo de presa que buscava. Darius agarrou o amigo e o puxou para cima, ambos emergindo em meio a gritos e desespero. Um banhista corajoso, ao ver a cena, correu para ajudar. Numa luta contra as correntes e contra o próprio pânico, eles arrastaram Rubem em direção à praia. Cada braçada parecia mais pesada. A areia parecia próxima e distante ao mesmo tempo. Quando finalmente alcançaram a margem, o caos se instalou. Pessoas gritavam, algumas choravam, outras tentavam ajudar. Os salva-vidas chegaram rapidamente e aplicaram compressão nos ferimentos, especialmente na perna brutalmente mordida. O estado da mão arrancada deixava todos abalados. A ambulância levou Rubem para o hospital de Hurghada, onde ele foi imediatamente submetido a tratamento intensivo. Ele sobreviveu, mas a mão esquerda precisou ser amputada devido ao dano irreversível. Nos dias seguintes, as autoridades fecharam a praia e investigaram o ataque. A história repercutiu em jornais locais e internacionais, deixando turistas apreensivos. Rubem, apesar do trauma e das sequelas permanentes, não permitiu que o medo controlasse sua vida. Após meses de recuperação física e emocional, ele voltou ao mar, agora mais cauteloso, mas ainda apaixonado pela água que quase lhe tirou a vida. Cada uma dessas vidas tomou um rumo irreversível em questão de segundos. E embora especialistas, equipamentos e conhecimentos modernos ajudem a reduzir riscos, nada é capaz de eliminar totalmente os perigos que habitam o mar. O oceano é majestoso, profundo e hipnotizante, mas também é implacável. Quando alguém entra na água, nunca sabe ao certo se está diante de um dia comum ou de um momento que mudará tudo para sempre. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Continue por aqui e assista a mais vídeos clicando em um desses vídeos que estão aparecendo na sua tela. Cuidem-se, amigos!